Fala um pouquinho, você é sócio do Storycast lá no O2, né? Vou botar aqui também o Instagram, né? Instagram. É o Instagram do Storycast pra galera seguir lá, é um estúdio muito... Eu fui já lá, é muito maneiro. E conta um pouquinho do projeto, como é que surgiu o Storycast. Então, surgiu, apesar de ser um podcast voltado para curiosidades diversas, né? Ele surgiu por causa do jiu-jitsu também. O Fernando tem um filho que consumia muito podcast e sugeriu para ele, pô, pai, faz um podcast, você conhece muita gente, né? Tá envolvido com isso, já tinha... O Fernando é teu sócio, só para contar. O Fernando e o Anselmo. Vocês já são... Mas o primeiro papo foi do Fernando com o filho dele, que o filho dele falou, pô, você gosta de podcast, você é bem relacionado, tem algumas entradas na televisão ele já fazia o Donos da Bola, não periodicamente, mas já tinha participações lá na Band. E ele pilhou, né? Eles tinham um espaço sobrando e ele tinha um sócio, né? Eles têm uma agência de marketing para jogador, eles cuidam da carreira de jogador de futebol e tal. E ele falou com esse sócio dele, que chamou para abrir o podcast junto, para aproveitar o espaço que eles tinham. E esse sócio treina jiu-jitsu comigo. E aí ele me chamou, falou, olha, eu tô querendo gravar, como é que faz? Tipo, você não tem ideia. E aí eu falei, bom, eu comecei a ter experiência para fazer transmissão ao vivo na pandemia. Falei, cara, eu já fiz já fiz acontecer uns projetos, mas nada tão grande, mas vambora. E foi assim que começou, né? Na vontade deles, com o que eu já fazia. Aí a gente juntou e criou o podcast, o Storycast, nessa proposta de contar a história das pessoas e servir de inspiração para quem consome. O Fernando já veio aqui, já gravou um programa aqui da casa. Aí no final, eu fui cantar ele, pô. Ele falou que tinha um podcast. Eu falei, pô, maneiro, vem gravar aqui. Ele, não, já tem meu estúdio. Ele falou, né, porque eu não te conhecia, né? Não te conhecia, vou te conhecer depois. Mas aí tu tem um estúdio lá com ele, que foi basicamente feito para gravar o Storycast, mas hoje grava vários tipos de conteúdo. Exato. A proposta inicial era montar para atender a nossa demanda. Só que ficou muito bem estruturado, né? A gente se empolgou, eu fui pesquisando também, e como era uma área que vinha crescendo muito para mim, eu fui somando cada vez mais meu equipamento, meu conhecimento ali, e a gente foi trocando ideia até um ponto que... foi tendo muita procura também, a galera que me conhecia falou, pô, tu grava, não dá pra gravar pra mim? Tipo, e meus outros clientes que eu tenho, já tinha, né? Que eu não fazia podcast, mas já fazia gravações e que gerava conteúdo. A galera começou a procurar, né? Teve esse boom do podcast e eu falei, bom, vamos aproveitar, a gente já tem uma estrutura aqui que a gente fez, né? Bem legal, e aí dá pra tocar, e a gente começou a fazer isso. Aí a roda começou a ir girando, e agora meio que se alimenta sozinho, né? Mas hoje você grava mais podcast, videoaula? Hoje é dividido entre curso, né? Videoaula e o podcast mesmo. Bota aí 50%. Tá meio a meio já. Tá meio a meio, tá um pouquinho menos ainda de videoaula, mas tá perto. É porque eu já fazia videoaula, já trouxe uma galera, né? Acho que isso também ajudou. E a galera que fazia videoaula começou a criar projetos de ter o seu podcast também, né? Porque a videoaula, muitas vezes, o cara vende o curso dele, faz alguma coisa assim, e alguns conteúdos grátis, assim. Mas para ele ganhar mais público, para ele se reforçar como autoridade, enfim, a galera enxergou que o podcast era um braço que ele poderia ter, já que ele já gravava num estúdio que tinha essa opção, e muita gente começou a criar podcast para alimentar o que eles já fazem, né, vendendo o curso. E hoje você atende lá quantos clientes, mais ou menos, por mês, assim, que vocês atendem lá no estúdio? Uns 15, cara. 15 fixos ali, que todo mês gerando conteúdo, mais os recorrentes, né? E você tem esse feedback deles, de que eles produzirem no estúdio profissional, dá para eles um retorno da audiência? Porque assim, o que eu falo muito pro meu cliente aqui, falo, cara, é legal, produzir conteúdo é importante, seja do jeito que for. Mas quando você entra no estúdio profissional e produz um conteúdo profissional, a tua audiência vai te... O que eu tenho mais recente, que é um projeto legal, é o Storm. Storm é um hacker brasileiro, só que ele é um hacker do bem, né? Ele ensina a defender. Ele ficou conhecido nos anos 90, que ele invadiu o computador da NASA e foi trabalhar para a NASA, enfim. Que maneiro. Hoje ele trabalha com segurança digital, trabalha para o governo, trabalha para um monte de instituição. Ele gravava de casa, né? E já é um cara muito renomado.
né? Ele nem precisaria, tipo assim, agregar o valor de estar fazendo num estúdio para passar uma imagem boa para ele. E todos os comentários dos alunos e da galera que acompanha ele falou, cara, que salto, que ficou melhor ver a aula, é legal ver o podcast que fica não naquele clima de aula, passa a informação de uma forma mais descontraída. E ele é o que mais me dá resultado em relação a isso, da galera comentar. Tipo assim, pô, faz toda a diferença. Porque é mais agradável, né, cara? Eu faço uma pós-graduação EAD que, porra, foi muito mal gravada. E eu imagino que... Porque pra mim é muito pior, né? Porque eu vejo o conteúdo de qualidade ruim me faz muito mal. Mas de forma geral pra todo mundo, cara, você fica ouvindo aquele áudio cheio de chiado, cheio de não sei o quê. Enfim, a imagem também. O áudio, eu falo muito isso, que o áudio ninguém repara até que ele esteja uma merda, né? Quando ele tá uma merda, todo mundo repara. O problema do áudio é esse, né, cara? A galera só repara quando dá merda. Quando ele tá redondo, ninguém vai falar. Mas o áudio... Nossa, que áudio bom ficou aí, né? Ninguém fala, mas chia um pouco, estoura um negócio aí. Mas você tem muito cliente, por exemplo, que joga conteúdo no Spotify? Só 2. Só diretamente, que é mais o áudio, né? Não, então, o Spotify você pode jogar o vídeo também. Hoje eu sou o maior defensor do Spotify. Eu gosto também. Porque eu só consumo conteúdo no Spotify. Dirigindo, né? Não, ou dirigindo, ou andando, ou o que seja. E aí eu não vejo o podcast muito. Eu, às vezes, dou uma olhada ali, só pra, tipo, o cara tá falando, deixa eu só dar uma olhada na cara desse cara, mas eu não preciso ficar olhando ele 2 horas falando. Não. E aí eu fico ouvindo. E aí, quando você só tá ouvindo, você se concentra muito no conteúdo do podcast e na qualidade do áudio. Sim. Aí eu vejo isso muito, cara. Eu falo assim, porra, esse áudio tá uma merda, né, cara? Mas quando você tá vendo, você não... Quando você tá vendo, passa mais batido. Mas eu acho que muita gente consome assim. Eu, por exemplo, dirigindo, quando é o momento que eu mais tenho livre para escutar, então eu acabo escutando mais do que vendo, né? Videoaula é uma coisa que, se tiver ruim, pra gente que trabalha é uma merda, né? Que a gente, o enquadramento tá errado. A luz tá assim. Caraca. Aí você já não absorve o conteúdo do cara. Mas eu fico imaginando, até para uma pessoa que não estuda, que é leigo no sentido da parte de produção audiovisual, incomoda, cara, você escutar um áudio mais de 1 hora, um áudio com o microfone estourado ou baixo, enfim. Eu tenho um amigo que fala assim para mim, fala, porra, Fábio, deve ser mó merda para você ver um filme, né? Aí eu, por quê, cara? Porque você perde mais tempo vendo a técnica do que vendo o enredo. Eu falei assim, porra, total. É uma merda. A minha mulher foi ver aquela série... Adolescência, tá ligado? Tava no hype agora. Eu vi ela, ela tava no 3º episódio, eu falei, pô, amor, tu reparou que é em plano sequência? Que foda. Ela, ué, é em plano sequência? Aí eu falei, não acredito. Ela, não, eu tava vendo a série. Aí eu falei, cara, eu não consigo entender a série, porque eu tô vendo o plano sequência. Eu não consegui, eu tive que parar pra ler o bagulho, porque o primeiro episódio foi tão... Eu ficava vendo, caralho, ele vai cortar a câmera, não vai ter um fake, porque... O Birdman, por exemplo, do Michael Keaton, tem fake. Ele simula os cortes, né? E o 1917 também, daquele da guerra, que ele também simula uns cortes. Mas na adolescência ele não simula. Então a minha pegadinha é, eu vou ficar assistindo essa merda pra descobrir onde ele fez o corte fake. E não fez, ele direto. Não fez. Aí ela falou, mas você não prestou atenção no enredo? Eu falei, claro que não, cara. Eu tava querendo descobrir onde é que ele fingiu o corte. O episódio, a série inteira, cada episódio era inteiro num take, realmente, efetivamente, não tinha corte fake. Aí eu não consigo. E entre várias outras paradas, eu fico vendo videoaula e fico vendo, pô, cara, é maneiro o cenário do maluco, aquela luz ali, e o cara tá dando a videoaula e eu tô cagando pra ele. Eu tô vendo ali, caraca, ele botou assim, assado. Aí eu demoro, e isso é um dos subterfúgios pelo quais eu não vejo, é isso, podcast. Você acaba não vendo, você não vendo. E aí eu falo exatamente esse problema. Você fica ali focado na qualidade da parte técnica e você não foca no conteúdo que o cara quer passar, né? Pô, eu vejo os stories dos podcasts tentando ver qual é a câmera, qual é o computador, qual não sei o quê. Quando ele vaza... Essa ideia da minha câmera no estúdio, meu estúdio tem as câmeras penduradas no teto, né? Que é sensacional. Eu peguei do Flow. Do Flow? O Flow é assim. Eu fiquei olhando, aí um dia eles fizeram um vídeo nas antigas, assim, com o Monark mostrando o estúdio. Aí eu fiquei vendo tudo. Pô, e a otimização do espaço que isso dá é absurda. Eu não sabia que o Flow fazia isso. Você tinha me falado que fazia, mas vendo é outra coisa, né? Muito bom. E o único cara que eu vi fazendo isso, eu acho que é aquele cara, um estúdio de bolso, já viu? Há uma conta no Instagram que o cara dá muita dica maneira. Não. E o dele, ele ainda botou umas rodas, então ele consegue deslizar, assim. Cara, eu tentei botar as câmeras no grid, só que como o grid, cara, ele não tá colado no teto, ele dá uma... A câmera ficava um pouco bamba. Entendi.
Aí eu desisti. Tanto que o cliente que a gente tá fazendo lá, o Thiago, ele também queria botar no grid. Eu falei, cara, não bota. O grid é pra luz, é pra passar cabo. Esquece botar câmera, né? Porque não vai ficar bom. E é bom até, porque às vezes a gente só vê e não tem esse feedback, né? De quem tentou fazer, de quem viu, né? Eu vi o cara fazendo, mas eu tava falando isso com o Thiago. O que eu economizei de dinheiro pra ele tinha que pagar bem mais caro. Porque a gente tomou muito na cabeça todos os... Meu irmão, uma Kombi eu tomei na cabeça, cara. Puta merda. Cara, você toma muito, porque tudo aqui é perrengue, até você descobrir o bagulho que vai funcionar. E tem várias formas de fazer a mesma coisa ainda, o que é pior, né? Tipo... não, isso aí é... Aí, tipo, uma coisa que pode ser muito funcional pra você, de repente, dentro da proposta que eu vou botar lá no meu, não funciona. Não, quando eu fui no teu estúdio, eu vi muito isso. Tipo, o caminho que você faz da captura de tela da televisão é totalmente diferente do meu. Eu uso ele como se fosse uma câmera mesmo. Aí boto na tela. Eu já uso, a minha televisão já é um monitor do computador. É mais um monitor do computador. Já são caminhos diferentes. De fazer a mesma coisa.